Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre nas minhas mídias digitais. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube, @Paulo Roberto Maciel 6 /. Endereço geral Paulo Roberto Maciel, Maciel, para ir ao Facebook, ao blog também. Neste vídeo, a liturgia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, relacionada ao dia 23 de junho de 2026, terça-feira, 12ª semana do tempo comum no ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito temos a missa à escolha. A primeira leitura é a leitura do livro dos Reis, capítulo 19, versículos do 19b ao 11, 14 ao 21, 31 a 35a e 36. Naqueles dias, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou de novo mensageiros a Ezequias para dizer-lhe: não te seduza o teu Deus, em quem confias, pensando: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei dos assírios. Porque tu mesmo tens ouvido o que os reis da Assíria fizeram a todas as nações, e como as devastaram. Só tu te vais salvar? Ezequias tomou a carta da mão dos mensageiros e leu-a. Depois subiu ao templo do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor e, na presença do Senhor, fez a seguinte oração: Senhor Deus de Israel, que estais sentado sobre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que mandou emissários para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria devastaram as nações e seus territórios, lançaram os seus deuses ao fogo, porque não eram deuses, mas obras das mãos dos homens, de madeira e pedra. Por isso os puderam destruir. Mas agora, Senhor, nosso Deus, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, é Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim fala o Senhor Deus de Israel. Ouvi a prece que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Eis o que o Senhor disse dele: a virgem filha de Sião despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça nas tuas costas. Pois um resto sairá de Jerusalém e sobreviventes do monte Sião. Eis o que fará o zelo do Senhor Todo-Poderoso. Por isso assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nenhuma flecha contra ela, nem a assaltará com escudo, nem a cercará com trincheira alguma. Pelo contrário, por onde veio há de voltar, e não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Protegei esta cidade e a salvarei em atenção a mim mesmo e a meu servo Davi. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e exterminou no acampamento assírio 185.000 homens. Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu. Voltou para Nínive e ali permaneceu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial é o 47 na Bíblia Vulgata, ou 48 se for na Bíblia de Jerusalém. Versículo 2º ao 3º A, 3º B ao 4º, 10º ao 11, refrão, versículo 9D. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Repitamos. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores na cidade onde ele mora. Seu monte santo, esta colina encantadora, é a alegria do universo.
O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Monte Sião, no extremo norte situado, és a mansão do grande rei. Deus revelou-se em suas fortes cidadelas, um refúgio poderoso. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Recordamos, Senhor Deus, vossa bondade em meio ao vosso templo. Com vosso nome vai também vosso louvor aos confins de toda a terra. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Repitamos: o Senhor estabelece sua cidade para sempre. Evangelho de Jesus Cristo, agora segundo São Mateus, capítulo 7, versículos 6 e do 12 ao 14. Antes de proclamá-lo, vamos à aclamação. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui no livro Deus Conosco temos explicações sobre o Evangelho. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. A prática do bem e do respeito aos outros nos faz muito bem. Em cada momento temos a oportunidade de vivermos o dinamismo do amor, praticar a paciência e ter atitudes de perdão e ter compreensão. Nada supera a alegria do amor e também a liberdade que ele nos dá. Jesus fala da dificuldade para a aceitação de sua mensagem, oferece salvação e felicidade, mas não encontra acolhida fácil, porque acolher o seu evangelho significa mudança total de nosso modo de pensar, dos valores e objetivos que naturalmente procuramos. É preciso deixar tudo, confiando apenas num convite interior, sem garantias nem provas palpáveis, sem resultados imediatos. Por isso é preciso cultivar o ensinamento de Cristo em nosso coração. Vamos ver se encontramos uma reflexão mais clara aqui. Não é prudente falar de Deus e do seu projeto de vida e libertação, segundo o livro Dia a Dia com o Evangelho, a pessoas que se julgam autossuficientes, que desprezam a religião e seus símbolos sagrados. Seria desperdício total? As coisas sagradas, dentre elas a palavra de Deus, devem ser oferecidas a quem tem o coração aberto para acolhê-las com respeito. Jesus retoma a máxima chamada regra de ouro, coloca em chave positiva: fazer aos outros o que desejamos que nos fizessem. Para praticar essa norma em todos os momentos, temos de prestar atenção à realidade do outro, colocar-nos no seu lugar, enfim, sair de nós mesmos. A caridade aqui é entendida como atitude de amor sem limite, sem esperar retribuição. Isso faz parte do caminho estreito pelo qual se supera o egoísmo e se alcança a salvação. Olha, uma explicação melhor, não é?
Foi uma melhor explicação mais clara para nós. Vamos a outra explicação aqui no livro Palavra e Vida. Jesus disse certa vez que não tinha vindo para abolir a lei e os profetas, mas sim para levá-los ao cumprimento até as últimas consequências. Sua capacidade de síntese da lei e dos profetas é admirável. Todos os mandamentos e normas se resumem nesse: tratai os outros como quereis ser tratados. Vivemos em família, somos todos filhos de Deus. Convém que tratemos bem os outros se queremos que eles nos tratem da mesma maneira. Se nos impomos ou se nos tratamos a bofetões, jamais viveremos em paz e harmonia. Sendo assim, melhor é seguir o conselho de Jesus. Santos do dia. Antes dos santos do dia, é importante dizer que no dia 23, no período vespertino, no fim da tarde, é a solene vigília de São João Batista, hein? Não é a missa comum da terça-feira, mas a solene vigília de São João Batista, já que no dia seguinte é o dia de São João Batista. Santo do dia 23 de junho, São Bílio, bispo e mártir. Morreu mais ou menos no ano 914. Segundo a tradição, foi morto pelos normandos quando saquearam a cidade de Vannes, na França. Santo do dia 23 de junho, São Tomás Garnet. Foi presbítero e mártir, morreu em 1608. Foi sacerdote jesuíta inglês executado no reinado do rei Jaime I da Inglaterra. São Tomás Garnet, rogai por mim, rogai por nós. São José Cafasso é santo do dia 23 de junho. Foi um presbítero, ou seja, padre. Ele morreu em 1860. Cafasso dedicou-se à formação espiritual e cultural dos futuros clérigos e a reconciliar com Deus os condenados à morte em Turim, na Itália. De acordo com o site do Vaticano, José Cafasso era formador de párocos e sacerdotes diocesanos, entre os quais São João Bosco. Ao comentar sobre a vida de Cafasso, o Papa Bento XVI disse que este religioso, olha o que falou nosso querido saudoso Papa Bento XVI. Este religioso piemontês instituiu uma escola de vida e de santidade sacerdotal. Foi na cidade de Turim, em 1800, que nasceu o apelido dado ao sacerdote, o Santo da Forca. Trata-se de uma definição ligada diretamente à sua obra, ao lado dos condenados à morte nas prisões Le Nuove de Turim. Hoje o lugar foi transformado em um museu, memorial das condições humilhantes em que viviam os encarcerados. Com os presos, dos quais hoje é padroeiro, ele usava de imensa misericórdia. Precisamente pela sua assídua missão ao lado dos últimos, ele é recordado também como um dos chamados santos sociais de Turim. José Cafasso nasceu numa família de camponeses de Castelnuovo d'Asti, em 1811. Foi ordenado sacerdote em Turim, em 1834. Transcorreu grande parte de sua vida no internato eclesiástico da capital piemontesa. Então, ali ele se tornou, inclusive, diretor, conterrâneo e diretor espiritual de Dom Bosco. Padre Cafasso, ele distinguiu-se por seu magistério no Seminário Maior de Turim e pela serenidade que sabia transmitir às pessoas. Tornou-se tão familiar entre seus concidadãos que lhe fizeram a proposta de ser representante na Câmara do Reino, mas Cafasso não aceitou. No juízo final comentou: deverei prestar contas ao Senhor, que me perguntará se fui um bom padre e se fui um bom deputado, e não se fui um bom deputado. Então, ele preferiu ser padre.
porque ele disse que no juízo final, Jesus vai querer saber se ele foi um bom padre. Ele era assíduo na oração, engajado na pregação, dedicado à celebração da Eucaristia e ao ministério da confissão, ou seja, recebia muitos em confissão. Tentou encarnar este modelo de formação dos jovens sacerdotes para que, por sua vez, fossem formadores de outros sacerdotes religiosos e leigos. Esta herança difundiu-se não apenas em Turim, mas também ao longo do tempo, como testemunha a profunda devoção de São José Cafasso, que faleceu naquela cidade em 23 de junho de 1860, aos 49 anos. Seus restos mortais descansam no Santuário de Consolata, em Turim. Santa do dia 23 de junho é Santa Ediltrudes ou Edeltrudes. Foi uma abadesa. Morreu em 679. Era filha de um rei e ela mesma era rainha da Nortúmbria, na Inglaterra, e ela fez-se religiosa do mosteiro de Eliense. E lá foi abadesa, foi, né, a líder do mosteiro. Bem-aventurada do dia 23 de junho, a beata Maria de Ognes, viúva, morreu em 1213, sendo ainda jovem, com o consenso de seu esposo, renunciou ao mundo e dedicou-se às obras de misericórdia. Fundou e regulamentou o Instituto das Beguinas. Beato ou beata são pessoas que aguardam acontecer um milagre por sua intercessão para que o Papa faça a cerimônia de canonização. Falta, portanto, um degrau apenas. Bem-aventurado do dia 23 de junho é o beato Pedro Tiago de Pesaro. Foi presbítero, morreu em 1496. Foi um religioso da ordem dos eremitas de Santo Agostinho, falecido no ermo de São Nicolau de Valmanente, junto a Pesaro, na Itália. Bem-aventurada do dia 23 de junho, a beata Maria Rafaela Timati, virgem, morreu em 1945. Foi uma religiosa da Congregação das Irmãs da Misericórdia para os Enfermos. Demonstrou grande caridade na assistência aos doentes e aos pobres. Beata Maria Rafaela Timati, rogai por mim, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, afinal de contas vem de Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado para ter a vida eterna, algo inexprimível, indizível, inefável, inexpressável, grandioso. Para isso seja batizado, creia em Jesus como Deus, como de fato ele é no mistério da Santíssima Trindade, o Pai, Criador, o Filho, Redentor, Espírito Santo, Ruach HaKodesh, nosso Consolador. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel Maciel. No YouTube, para ir direto, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. No Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 /.